E aí pessoal, vamos falar hoje sobre um tema que é muito relevante para quem está começando com automação. E se você se encaixa nesse perfil, fica comigo aqui até o final para a gente entender quais são os passos fundamentais para que você comece nesta área, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu sou o Jailson Neves, eu já atuo nessa área de gestão de automação há mais de 2 anos, tá? Fiquei durante 2 anos trabalhando para uma agência de automação. E aí depois eu tive que pedir para sair por conta de algumas questões pessoais. E em seguida eu acabei voltando para uma outra empresa, a qual eu fiquei 3 meses atuando como gestor de automação sênior, tá? E eu sou uma pessoa que vem de uma área completamente diferente. Eu vim da área da mecânica, pra você ter noção. Nesses 2 anos eu aprendi muita coisa, participei de muitos projetos grandes, tá? De empresas conhecidas aqui no marketing digital. E hoje a gente vai estar aí discutindo alguns pontos importantes que eu observei durante esse meu trajeto. Bom, a principal ferramenta que eu lidei durante esses tempos, esses últimos tempos, foi o N8N, tá? A minha ideia foi aprender a base, aprender o conceito, para que eu não ficasse muito à mercê de ferramentas, até porque esse é um mercado que evolui constantemente. Por exemplo, o N8N, a cada semana, a comunidade está lançando a nova versão, então você fica meio que inseguro se você ficar dependendo de ferramentas, tá? Então, quando você foca em aprender o conceito, em aprender ali a base de lógica de programação, a base ali dos webhooks, dos posts, ou melhor, das requisições HTTP, você acaba sabendo trabalhar com qualquer ferramenta que aparecer para você. Por exemplo, tem Make, tem o N8N, tem também as documentações que você precisa saber interpretar, porque nem tudo você vai ter pronto, né? Por exemplo, o Make, apesar de ser uma ferramenta mais cara, a maior parte das ferramentas já tem tudo pronto ali, plug and play. Já no N8N, algumas já não tem essa facilidade, aí você precisa trabalhar ali na documentação para poder saber construir as requisições. Se bem que hoje está bem fácil de fazer isso com o GPT, com o auxílio do GPT, mas é bacana que você tenha esse conhecimento também, tá? Porque nem sempre o GPT vai te dar ali as melhores saídas, pelo menos até o momento atual desse vídeo aqui, tá? Lembrando que eu utilizo bastante o GPT para me auxiliar, mas maior parte do tempo aí você vai precisar ter em mente esses conceitos para que você saiba até perguntar da forma mais adequada aí para o GPT. Outro ponto muito importante é que não adianta você comprar 1 milhão de cursos, tá, sobre automação e você não coloca em prática. Você aprende essa ferramenta com prática, assim como qualquer outra ferramenta. Então, não sai por aí comprando curso adoidado, porque isso aí não vai resolver o teu problema. Se você quer de fato aprender, você precisa comprar só um. Vê ali qual é dos melhores, inclusive eu tenho um aqui que eu vou estar lançando, e aí vou deixar aqui embaixo a nossa lista de espera para quem estiver interessado. Então vou mapear toda essa minha vivência no mercado de trabalho, o serviço que eu prestei de forma autônoma e ainda presto. Eu vou estar empacotando tudo nesse curso e mostrar para você que está começando aí do absoluto zero, aprender a de fato dominar essa profissão aqui de gestor de automação, que inclusive tem alta, tem muita vaga, tem muita demanda, só que está faltando pessoas no mercado e você pode se aproveitar disso, tá? Então a lista tá aqui embaixo, é só clicar, se inscrever lá e aguardar para quando a gente de fato lançar, tá muito próximo, e aí a gente vai estar enviando para você aí com os descontos da primeira turma, tá bom? Então, prática, você vai comprar ali, se bem que se você não puder também, no YouTube já tem muito tutorial, inclusive aqui no canal eu já trago muito tutorial interessante que já te dá uma boa base. Tem cursos gratuitos também aqui no YouTube, eu também tenho alguns cursos na Udemy gratuito para te ensinar, tem vídeos também no canal para te ensinar a criar uma espécie de estrutura sem precisar de uma VPS que você tem que estar pagando mensalmente. Te mostro também como você tem uma IA rodando no seu próprio computador sem que você tenha que estar pagando mensalidade em dólar, tá? E inclusive ultimamente eu entreguei um projeto para uma clínica, eu automatizei uma clínica odontológica sem depender de nenhuma API externa, tá? Então eu instalei ali a própria API do modelo no computador dessa clínica, instalei ali o Whisper, instalei algumas ferramentas para poder saber interpretar imagem em áudio, responder em áudio também. E essa clínica hoje está completamente automatizada, sem depender da OpenAI, tá? Sem depender assim de estar pagando mensalidade para OpenAI ou quaisquer outra API de inteligência artificial. Então foca em um único curso e bota a mão na prática, bota a mão na massa, quero dizer. E aí foi dessa forma que eu aprendi aí a base do N8N. Tudo bem que é uma ferramenta que está constantemente se evoluindo, se atualizando, conforme eu tinha falado, mas a base ali a gente já sabe que é a parte de HTTP requests, a parte de instalação ali da infraestrutura numa VPS. Então você vai, se você entrar aqui para nossa lista de espera e
for futuramente fazer o nosso curso, você vai ter esses fundamentos aí bem mapeados aí em mente, tá? Para que você não fique só dependendo de templates prontos, como a maioria da galera faz, que não tem não tem ali a expertise para poder desenvolver do zero. Então você vai sair de lá capacitado a fazer esse tipo de coisa aí com o N8N e outras ferramentas também, tá? Um outro ponto que você precisa se atentar quando você vai começar aqui fazer essa migração de área ou entrar aí para a área de gestão de automação e inteligência artificial, que são duas que estão interligadas hoje, seria a questão da organização, óbvio, né? Então não adianta você sair criando um monte de workflow sem renomear, sem documentar. É um processo muito importante você documentar todas as suas automações, você descrever, usa o bloquinho de notas do próprio N8N para descrever o que cada node está fazendo, porque depois às vezes o seu workflow ele se torna um pouco grande e aí depois você volta na automação e nem você mesmo vai entender, vai lembrar o que cada coisa daquela faz ali, tá? Aí fica difícil até de você replicar para um outro cliente ou algo nesse sentido. Então é importante você documentar usando o Notion ou então o ClickUp mesmo, que tem lá a parte gratuita, para que você, ou até mesmo o próprio bloco de anotação do N8N, tá? Que aí você vai conseguir depois se orientar, saber se orientar do que você está fazendo de fato em cada node ali da sua automação, para depois não ficar perdido, tá? Um outro conselho, um último conselho aqui, que eu aprendi com essa trajetória, é que como que as pessoas fazem hoje? Geralmente a gente acaba armazenando as nossas credenciais, chave de API, todas as informações sensíveis dentro do corpo ali da estrutura do fluxo. Por exemplo, a gente pega o Node 7, tá? Que hoje está com o nome Edit Fields, e aí a gente seta todas as credenciais ali, bota a nossa chave de API, coloca a nossa URL base, todas as credenciais a gente coloca dentro desses nodes. Isso não é, em termos de segurança, não é confiável, tá? Então a recomendação, a melhor boa prática que se tem hoje é você armazenar essas credenciais ou em variáveis de ambiente, tá? Que aí seria algo um pouco mais, digamos, mais sofisticado, ou então você armazenar essas variáveis, essas credenciais em um banco de dados, e aí conforme as requisições vão transitando, você vai fazendo get ali no banco de dados para poder puxar essas informações e você usar ali nos seus requests, tá? É melhor dessa forma porque você acaba se resguardando de qualquer vazamento de informação. Lembrando que com uma chave de API você consegue fazer, a depender ali das permissões, quaisquer tipo de coisas ali na conta, né? Por exemplo, na Evolution API consegue disparar uma mensagem, enfim. E é uma ferramenta que a gente não consegue estabelecer ali o que a chave de API vai fazer. Ela é totalmente liberada para qualquer função que você queira executar na API. E um último conselho aqui seria a questão das credenciais. A gente costuma utilizar vários webhooks e na correria do dia a gente acaba se habituando a não colocar credenciais. Então é importante que a gente faça isso. Por exemplo, eu tenho ali um sub-workflow e tenho ali o meu agente que vai estar acessando esse sub-workflow. É interessante que para esse agente estar acessando, enviando requisições para esse sub-workflow, que eu coloque sempre uma credencial. A credencial pode ser uma header out mesmo, ou um basic out, para que somente as requisições que estão partindo dali eu consiga fazer ali as requisições de forma segura, né? Que aí, de repente, se for uma informação vazada, a gente vai garantir que somente quem tem nossa permissão de fato vai conseguir acessar ali os nossos endpoints, tá? Então, eram essas dicas que eu queria dar para você que está aí iniciando com N8N, com automações, inteligência artificial. E a última, não menos importante, na verdade ela é uma das mais importantes, é você ficar sempre antenado, né? Porque assim, como é um mercado que está evoluindo a cada segundo, o ideal é que você escolha um canal robusto, como por exemplo do Google, o Perplexity, que está ali dando atualizações sempre do mundo de tecnologia, para que você fique sempre antenado. Por exemplo, teve o lançamento agora do OSS 20B, do 120B, que é um modelo de inteligência artificial da OpenAI, que é open source, o qual você pode usar no seu computador sem ter custo ali de API de inteligência artificial. Então, você precisa ficar antenado nessas questões para que você fique sempre ali na frente, né? Então, eu trouxe inclusive um vídeo de como você usar essa IA no seu computador de forma gratuita, que aí você vai estar aí garantindo que você esteja sempre na ponta e sempre na frente aí do mercado em termos de novidades, tá? Então são essas as dicas. Se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais no N8N e ter aí nas suas mãos as melhores dicas
sobre o N8N, sobre como se profissionalizar nesta área, eu super recomendo que você se inscreva aqui na lista de espera para que você consiga aí uma vaga desse nosso curso que vai ser muito foda, tá bom? Então é isso, a gente vai estar trazendo vídeo aqui, se esforçando para trazer vídeos toda semana, então se inscreve aqui também para ficar acompanhando e valeu, galera, é isso.